palavra para eu falar para vocês. Eu nunca comecei a pregar falando isso, mas eu acredito que foi Deus que me deu essa palavra. E Deus, eu estava orando nessa semana, Ele me deu uma revelação acima desse texto. Lógico que eu não quero pregar um texto da Bíblia com a revelação minha, mas eu acredito que Deus Ele vai falar com você aqui nessa noite, amém? E você, no final dessa mensagem, você vai entender onde eu quero chegar aqui nesse texto. Eu nunca vi ninguém ministrando sobre isso. Por isso que eu entendo, eu acredito que foi algo de Deus para as nossas vidas. E o tema da minha mensagem é que o maior desafio da missão é ser a missão. Um dia desse eu estava falando com uma pessoa que eu sou líder de célula, né? Então, muitas vezes a gente espera muito uma consagração na nossa vida. Olha, tu vai ser consagrado líder. Aí tu vai atuar como líder. Muitas vezes nós somos assim. Quando nós somos ungidos para alguma coisa, aí é que nós começamos a atuar. Então, muitas vezes nós esperamos uma unção para nós sermos aquilo. E simplesmente, irmãos, a missão, ninguém vai nos consagrar assim, olha, está consagrado para a missão. Não, nós temos que ser a missão. Apesar de alguém vai reconhecer ou não. Mesma coisa com o líder. Um líder, muitas vezes, ele não precisa de um cargo para ele ser o quê? Um líder, ele não precisa. José, onde ele chegava, ele era o quê? Um líder. Porque aquilo era o que ele era por natureza. Aquilo era a essência que Deus criou para a vida dele. Então, o maior desafio, irmãos, da missão é ser a missão. Porque falar de missões é bom, é fácil, é bonito. Mas ser a missão é que é muito doloroso. Então, a missão, irmãos, da nossa igreja, desde o ano passado, desde alguns tempos eu venho falando isso. A missão da nossa igreja é chegar até os confins da terra. Não só da nossa igreja, mas de toda a igreja do mundo. A nossa missão como igreja é chegar nos confins da terra. Então, irmãos, esse é o maior desafio. Tanto da época de Jesus, como dos dias atuais. É chegar aos confins da terra. Hoje, como igreja, comunidade dos filhos, hoje nós estamos nos pequenos começos. Mas um dia nós chegaremos nos confins da terra. Aleluia. Porque para chegar no confim, nós precisamos iniciar. E nós demos o primeiro passo ano passado fazendo um intensivo. Esse ano nós estamos no nosso segundo intensivo. E no próximo ano nós também iniciaremos na nossa igreja uma base missionária também. Amém? Então nós estamos iniciando. E tem um versículo na Bíblia, irmãos. Eu queria que você abrisse a Bíblia. É Mateus 28, 18 ao 20. Se você não abrir, porque você já sabe de cor, também não precisa abrir. Mas Mateus 28, 18 ao 20. Esse texto, irmãos, é as últimas palavras depois que Jesus ressuscita e ele ascende aos céus. Tudo que Jesus fala é importante, mas eu acredito, irmãos, que as últimas palavras da vida de uma pessoa, quando ela fala, eu acho que a gente tem que dar uma importância maior ainda. Imagina você agora no leito de morte. Não imagina isso não, mas imagina assim um dia. Você no leito de morte e chegasse alguém para você, quais seriam as suas palavras? Eu acredito que seriam palavras de perdão, ou de gratidão, ou dizer que ama. Seriam palavras importantes da sua vida. E Jesus, irmãos, no final da sua vida, eu acredito que quando ele morre, ele ressuscita, e ele volta ali e ele lança essas palavras. Ele tinha bastante certeza daquilo que ele estava falando. E fala assim, Mateus 28, do 18 ao 20, está aqui, ó. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Irmãos, a coisa mais importante que eu acho nesse versículo é que ele termina falando, olha, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? E o nosso intensivo, irmãos, ele vai se basear nisso. Que mais do que a gente levar Jesus, a gente vai ser esse lugar onde a presença de Jesus vai estar sempre conosco. Nós iremos enfatizar, irmãos, a presença de Deus, que nós vamos receber essa presença e nós vamos manifestar essa presença onde nós formos. E é uma missão de toda a igreja, irmãos, fazer discípulos. É uma missão de toda a igreja evangelizar. A gente quer terceirizar para um evangelista, para um missionário, para um pastor, para um padre, enfim. Mas é a missão, irmãos, de toda a igreja evangelizar. É a missão de toda a igreja cumprir o ID do Senhor. Porque a igreja faz missões por dois modos. Pelo seu relacionamento com Deus e pela autoridade de Jesus. Jesus nesse versículo ele disse, olha, eu morri. É como se ele dissesse, eu morri.
Eu estou indo para o Pai agora, essas são minhas últimas palavras. Mas eu reconquistei toda a autoridade. Aquela autoridade que no jardim do Éden Adão caiu, através do meu sacrifício na cruz, eu reconquistei. E agora a autoridade estão com os meus filhos e as minhas filhas. Vão, façam discípulos. Vão, façam discípulos. Então, irmãos, a igreja que governa é a igreja que se relaciona com Jesus. Nós precisamos ser essa igreja que se relaciona com Jesus. Porque a evangelização não é o papel só de um missionário, mas de todo o corpo de Jesus. Eu sei, irmãos, que talvez não dê para você fazer um intensivo, porque você trabalha, enfim. E glória a Deus por isso. Porque a missão não é só dos missionários, mas é também da igreja, que abençoa, que oferta, que talvez não vai, mas a sua oferta chega. Que talvez não está lá presencialmente, mas as suas orações estão lá chegando. Talvez você não está indo para a nação, mas a sua oferta está chegando naquela nação. Uma coisa que eu aprendi com o homem de Deus, irmãos, é que quando você oferta numa igreja, você colhe no seu ministério. Mas quando você oferta na vida de uma pessoa, você colhe na sua vida. Então quando nós ofertamos na vida de um missionário, quando nós ofertamos na vida de um pastor, de um líder, quando nós lançamos essa semente, irmãos, nós colhemos bênção também na nossa vida. Se aquele solo que nós estamos ofertando é um solo fértil. Mas hoje eu quero falar, irmãos, da missão do maior missionário que já pisou na terra. E esse homem, ele foi Jesus. O maior missionário que já pisou na terra. E hoje eu quero falar que a missão desse missionário não é apenas nos levar ao confim da terra, mas é que ele possa chegar nos nossos confins da terra. Irmãos, o confim da terra, ele é um lugar também dentro de nós. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Porque quando nós nos convertemos, irmão, nós nos convertemos em parte, é ou não é? Eu acho que a última parte de a gente se converter é o nosso bolso. A gente se converte de tudo, mas quando toca no nosso bolso a gente não quer. Então nós, nesse processo, na nossa caminhada com Deus, muitas vezes é em parte. A gente vai deixando de fazer as coisas gradativamente. E hoje eu quero me aprofundar em um texto da Bíblia, irmãos, que está lá em Atos 1:8. Esse texto eu já preguei aqui. E eu já falei sobre os 4 estágios. Jerusalém simboliza aqui a minha casa, Judeia, o meu estado. Samaria, a minha nação, e os confins da terra, o mundo. Eu já preguei sobre isso. Atos 1:8. Mas hoje eu quero, irmãos, que Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra, a gente olhe para dentro de nós. Amém? Vocês vão entender onde eu vou querer chegar nessa mensagem. E a palavra começa dizendo assim, olha: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Irmãos, quando ele fala testemunhas, é algo vivo, não é algo morto. É algo que está vivo. Então eu entendo que não é apenas um lugar, mas é uma caminhada, é uma pessoa que está testemunhando. Em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até o quê? Os confins da terra. Os confins da terra naquela época, irmãos, era um país como a Espanha. A Espanha hoje é um país muito conhecido. Mas naquela época, irmãos, a região geográfica, não existia nem o Brasil. Não existia aqui a América do Sul. Era um local pequeno comparado ao que é hoje. Então, era um mundo de descoberta. E o Espírito Santo, irmãos, quando ele desce sobre a igreja, o mesmo Espírito que estava em Jesus, ele impulsiona a igreja a ser uma testemunha viva em Jerusalém. E o que é que Jerusalém representava? A presença. Até para nós hoje. Quantos aqui querem ir para Jerusalém? Eu acredito, irmãos, é por causa da presença de Deus, né? A gente vê quando a pessoa está no muro das lamentações, a pessoa está lá chorando. Quando a pessoa pisa em um local que sabe que Jesus pisou ali também, eu acredito que a pessoa se emociona. Porque Jerusalém simboliza isso, irmãos. A presença. O local onde as pessoas se reuniam ali. Onde eles estavam na zona de conforto deles. Os discípulos talvez evangelizavam ali por Jerusalém, na sua zona de conforto. Jerusalém simboliza, irmãos, pode dizer o início da nossa caminhada cristã. O nosso sim para Deus. Jesus, hoje eu estou dizendo sim para o Senhor. Isso aqui é a minha Jerusalém. A nossa zona de conforto. Eu venho domingo para a igreja e depois eu faço caridade. Hoje mesmo ontem eu estava conversando com um homem. E ele estava falando sobre corrente, sobre os negócios assim e tal. E eu fiquei em dúvida. E ele falou que era da religião dele. Eu disse: qual é a tua religião? Ele disse: eu sou espírita. Ele disse: eu sou espírita kardecista e dá Umbanda. Eu disse: poxa, bacana. Aí ele pegou e falou assim:
Mas eu amo a Deus. Eu gosto de Deus. Porque Deus para mim é fazer caridade. Deus é o quê? A caridade. Eu amar o meu próximo é fazer caridade. Eu disse, caramba, mas tu consegue fazer, mesmo assim, tu sendo um espírita kardecista, que eu acho que essa linhagem da caridade está vindo daí, né? Ele é disso mesmo, da Umbanda e outras coisas. Mas do espírito kardecismo é isso aí. Mas a gente está na maior confusão na minha casa. Eu disse, por quê? Minha mulher agora é crente. Eu, eita, molesta. O negócio está doido lá, né? A mulher é crente, o cara é desse jeito. E na ligação ele disse, eu estou sendo preparado para ser pai de santo. Eu disse, meu Deus, é loucura. Mas, irmãos, o que eu notei é que muitos, até em Jerusalém, estavam como esse homem, no local da presença, mas confuso ao que seguir, ao que fazer. Lá em Jerusalém, irmãos, várias religiões ali naquele local, mas Jerusalém também simbolizava a presença de Jesus. E para muitos, irmãos, no início da caminhada cristã, as pessoas têm Jesus como esse homem que eu falei. Eu amo Jesus, eu vou até para a igreja católica, ele disse. Eu amo, eu vou para um culto, eu faço tudo isso. Então, para ele, Jesus era só um quê? Uma caridade. Você acha que, sinceramente, Jesus para nós é só uma caridade? Jerusalém, irmãos, ele não pode ser o destino nosso. Jerusalém é o nosso ponto de partida. Eu começo com caridade, eu começo doando a minha vida, mas eu vou crescer em níveis em Deus. Jerusalém, ela simboliza isso. Esse local onde eu digo sim para Jesus e eu começo a minha caminhada com Deus. Até porque a Bíblia, irmãos, nós sabemos que a nova Jerusalém vai descer. A nova Jerusalém não é essa Jerusalém. É outra cidade, uma cidade santa. Então essa Jerusalém, irmãos, simboliza para nós, olhando para nós, o nosso sim para Jesus. A gente dizer sim e a gente começar a caminhar. Porque é impossível chegar nos confins da terra se não tiver uma Jerusalém na nossa vida. Não conseguimos chegar no destino final sem antes dizer sim para Jesus. Eu quero dizer que Jesus, ele me ganhou, mas ainda não por completo. Jerusalém representa o início do nosso processo. Jesus, irmãos, ele quer chegar até no nosso confim da terra, até naquelas áreas obscuras da nossa vida, mas antes ele inicia por Jerusalém. Há muitos, irmãos, que param aqui e vão para o céu. Há muitas pessoas que dizem sim e não querem trilhar caminhos mais profundos em Deus, não querem crescer e vão para o céu. E vão para o céu. Não é uma questão de salvação, é uma questão da gente viver a missão que Deus tem para nós aqui na terra. É a missão da gente buscar uma vida abundante em Deus. É a missão da gente levar o evangelho para outras pessoas. Mas muitas pessoas se contentam só com Jerusalém. Eu entreguei minha vida a Jesus, eu dizimo, eu oferto, eu dou uma oferta ali, eu compro um lanche lá fora no culto para abençoar a construção, eu compro uma rifa, tá bom demais para mim. Eu venho no domingo à noite, tá bom. Muitos cristãos têm parado em Jerusalém. E eu queria que você olhasse para a sua vida hoje. Cristã. Sinceramente, você acha que foi para esse evangelho que Deus fez você? Que você vive hoje? Esse nível que você está? Sinceramente. Essas perguntas, irmãos, eu sempre faço para mim. Sinceramente, o que eu vivo hoje foi para isso que Deus me fez para eu viver só em Jerusalém? Será que Deus me fez só para eu viver nessa vida rasa? Imagina, você acha que foi para isso, para esse evangelho que nós vivemos hoje, que Jesus nos chamou para viver? Mas quando nós saímos de Jerusalém, quando nós decidimos trilhar outro caminho para a nossa vida, quando nós decidimos crescer, irmãos, vem a Judéia. A Judéia, irmãos, representa o deserto de nossas vidas. A Judéia era onde João Batista pregava. João Batista era uma voz que clamava onde? No deserto. A Judéia, irmãos, Jesus, ele não pôde ficar muito tempo ali. Jesus, ele até ensinou na Judéia. Então Jesus ali, ele foi o quê? Batizado na Judéia. Após o seu batismo, Jesus saiu da Judéia. João Batista confrontava os discípulos daquela época de Jesus, discípulos entre aspas, os fariseus, chamavam ele de raça de víboras, porque eles achavam que eles eram o quê? Cristão. E a Judéia, irmãos, ela mostra para nós a nossa religiosidade. A Judéia mostra para nós os achismos cristãos que nós temos. Muitas vezes, irmãos, nós impedimos as pessoas de chegar a Jesus
por coisas do homem, não de Deus. Olha, você não pode fazer isso, quando na realidade a Bíblia não diz isso. Isso é uma coisa do homem e não uma coisa de Deus. A Judéia, irmãos, ela confronta a nossa religiosidade. Ela confronta os nossos achismos, o jeito humano de fazer as coisas para Deus. O homem estava acostumado ali na Judéia, os fariseus estavam acostumados. Nós somos a religião, nós sabemos a verdade. Enquanto João Batista foi para confrontar eles. Então a Judéia, irmãos, é um estágio da nossa vida que nós precisamos. Esse é o estágio do confronto. Onde as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, olha, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Você quer crescer de nível, hoje você está na Judéia, isso aqui está errado. E os homens, quando viram João Batista batizando Jesus, eles queriam talvez até ser querer batizado. E João Batista o quê? Os confronta. Raça de víboras. Para vocês passarem por esse processo aqui da Judéia, vocês precisam se converter. Dizer sim não basta. Dizer sim é só o início da caminhada do Jerusalém. Mas para passar pela Judéia, você precisa o quê? Nascer de novo. Na Judéia fala sobre o batismo de Jesus. Jesus ele não ensinou muito na Judéia, sabe por quê, irmãos? Porque se Jesus ele fosse ensinar já no início da sua caminhada ali, ele ia ter muito choque com os religiosos daquela época. Então Jesus ele é batizado e ele sai daquele local. E a Judéia representa isso na nossa vida. Onde a nossa vontade começa a se chocar com a vontade de Deus. Os fariseus tinham a sua própria vontade e eles diziam que eram a vontade de Deus. Sabe uma coisa que me deixa com bastante raiva, irmãos? Uma coisa que me deixa com ódio é a pessoa dizer que foi Deus e não foi. Meu Deus. Por isso que eu disse aqui antes de eu começar, eu acho que essa mensagem foi Deus que me deu. Eu tenho uma impressão. Porque, irmãos, quando nós dizemos que é Deus, irmãos, olha, pode dar sangue na canela, chover canivete. Se Deus falou, Ele faz. Então os religiosos daquela época, irmãos, usavam o nome de Deus em vão. Usavam o nome de Deus para suas finalidades. Usavam o nome de Deus para serem engrandecidos, para serem adorados. E Jesus veio para confrontar aquilo. Então a Judéia, irmãos, é a área da nossa vida que nós somos confrontados para que nós possamos passar para Samaria. Como a nossa religiosidade nos afasta de Deus e as pessoas de Deus, irmãos. A Judéia, irmãos, nos ensina que se você pensa em fazer algo sozinho, você vai fazer, mas pequeno. Mas se você pensa em fazer algo com todo mundo, você vai fazer algo grande. Os fariseus eram aquela casta pequenininha e eles estavam intrigados porque Jesus arrastava as multidões. Eles não entendiam na mente deles, os religiosos, caramba, a gente está aqui pregando, nós somos os mestres da lei. E agora chega Jesus, esse cara aí, ó, bem aí. Olha que a gente está seguindo ele. Olha quantas pessoas estão seguindo esse homem. A religiosidade daquela época afastava as pessoas. E Jesus, ele unia as pessoas. O evangelho, ele é isso. Se você vive um evangelho que as pessoas estão se afastando de você, ou você se afastando das pessoas, isso não é evangelho não, irmão. Isso é uma mentira, isso é um engano. Você está no engano de Satanás. Todo isolamento é um endemoniamento. O ministério de Jesus é sobre abraçar pessoas, não é sobre afastar as pessoas. Os fariseus estavam afastando as pessoas. Até no próprio batismo eles estavam ali criticando. E a Judéia representa esse local de confronto com aquilo que nós achamos. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, que não são cristãs, têm vários jargões evangélicos na mente que não são nem verdade. E muitas vezes, quando entram na igreja, começam a usar esses jargões, começam a usar a frase de efeito, quando na realidade não é o evangelho. E a Judéia simboliza esse local de confronto, onde a nossa vontade começa a se chocar com a vontade de Deus. Eu digo sim para Jesus em Jerusalém. E se eu quiser continuar crescendo, eu vou para a Judéia. Obrigado. Eu vou para a Judéia, para esse período de confronto, para esse período de deserto, para esse período de início da minha vida com Deus, do meu ministério. E irmãos, Samaria. Todo mundo sabe como é de Samaria. Por causa da história da mulher samaritana. O povo de Samaria não se batia com os judeus. Imagina, irmãos, esse terceiro estágio da nossa caminhada. É o ponto, irmãos, é um ponto crucial. É um ponto quando nós já saímos do deserto. É um ponto quando nós já saímos da Judéia. Nós já nascemos de novo. Nós já aceitamos o confronto. E nós estamos começando a obedecer o Senhor. O Senhor está começando a nos levar para Samaria. Que local é esse, Samaria, irmãos? É um local onde nossa fé vai ser provada.
É um local onde a nossa fé, irmãos, vai ser colocada em xeque. É onde as pessoas vão nos confrontar, é onde as pessoas vão nos odiar. Aí, qual vai ser a nossa reação? Em Samaria, irmãos, onde as pessoas não se batiam com o povo de Deus. Foi lá onde aconteceu um dos maiores milagres da Bíblia, através de Jesus. Em Samaria, irmãos, vemos uma cidade com uma crise de adoração por conta de uma vida sem sabedoria da palavra, por conta de uma vida de pecado. Quando Jesus chega ali em Samaria, ele encontra uma mulher. E aquela mulher é a mulher samaritana. Eu não vou ler o texto da Bíblia, que é muito conhecido. Mas ele encontra aquela mulher e ele faz umas perguntas para ela, ele se relaciona com ela. E aquela mulher, irmãos, ela tinha 5 homens, 5 maridos. Ela já tinha tido, ela não tinha na época não, ela já tinha tido. E Jesus, ele não dá uma palavra, olha, eu amo você. Não, ele lança uma palavra na vida dela, profética. Olha, o homem que você está não é seu. E naquele momento, irmãos, Samaria, sabe o que é que ela representa para nós? O fim do reinado do pecado na nossa vida. Nós damos sim em Jerusalém. Nós trilhamos o caminho do deserto, da Judéia. E quando, irmãos, nós chegamos em Samaria, nós já estamos obedecendo a Deus. E nesse caminho que nós estamos obedecendo a Deus, irmãos, nós precisamos dar um fim a uma vida de pecado. Aquela mulher, você consegue imaginar aquela mulher? Os teólogos dizem, irmãos, que os maridos todos dela, cada um era de uma cultura diferente. Vamos imaginar ela casada com um brasileiro, com um português, com um argentino, com um cara da Arábia e um cara dos Estados Unidos. Cada um com uma cultura diferente, cada um com um jeito diferente. E aquela mulher tinha uma crise. Qual era a crise? Jesus, onde eu vou te adorar? É aqui? Os judeus dizem que é no monte, outros dizem que é aqui. Ela tinha uma crise de adoração. Porque tudo que ela tinha aprendido na vida dela, com as culturas que ela havia se relacionado, era que para adorar Jesus você tem que ir para a igreja. Para adorar Jesus você tem que fazer isso aqui. Para adorar Jesus você tem que pegar esse amuleto. Para adorar Jesus você tem que fazer aquilo. Não! E Jesus, irmãos, dá uma resposta maravilhosa para aquela mulher. Olha, a adoração para mim ele não se limita a um espaço onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Jesus naquele momento ele diz, olha, eu estou procurando verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores, minha senhorinha, não adora naquele monte em Jerusalém. Ele não adora, ele adora onde ele estiver, ele adora. Samaria representa esse lugar para nós. Esse lugar onde a gente vai adorar a Deus, irmãos, em espírito e em verdade, onde a gente estiver. Em janeiro nós vamos fazer esse intensivo. Vai ter alguns missionários lá que vão estar fazendo, né, e tal, vão ser treinados. Mas não é só aqueles que vão ser os missionários. Você no seu trabalho é um missionário. E é esse sentido da adoração que nós também adoramos a Jesus. Assim hoje, nós só adoramos Jesus dia de domingo. Nós só adoramos Jesus numa quarta-feira no culto. E nós esquecemos de adorar Jesus em todos os lugares. E isso muitas vezes está condicionado na nossa mente. Aquela mulher achava que para adorar Jesus era um local. Enquanto Jesus está dizendo assim, olha, eu não quero que você me adore no local. Você é o local. Você é o local que vai carregar a presença. Eu quero habitar dentro de você. Era isso que Jesus queria dizer. Olha, Deus é Espírito. Deus ele não está no local só. Ele é Espírito. Ele está em todos os lugares. Então, onde você estiver, você vai adorar a Deus. Você vai adorar a Deus através do seu emprego. Você vai adorar a Deus através do seu trabalho. Você vai adorar a Deus através da sua profissão. Irmãos, nós vamos chegar nos confins da terra. Não é só através de missionários. Não. É através de empresários. É através de políticos. É através de professores. É através de jogadores de futebol. É através dessas pessoas, irmão. Lá na Copa, se você viu na camisa Gabriel Jesus, lá na Arábia não pode falar de Jesus, mas na camisa estava escrito o nome de Jesus, irmãos. E chegou no local onde Jesus não pode ser chegado. O nome na camisa dele desperta o interesse. Jesus, o que é isso? Nós iremos chegar nos confins da terra, irmãos, através do nosso trabalho, através da nossa missão aqui na terra. O que você trabalha com o quê? Essa é a área que Deus quer que você use em missões. É essa área. Talvez você é um empresário. Talvez você é dono de um comércio. É essa área. E como eu posso fazer missões em Samaria, nessa área? Fazendo para as pessoas como você faria para Deus. Porque para Deus, irmãos, como você vem aqui para a igreja, levanta as mãos e adora Ele. Para Ele, a mesma coisa é quando você faz um serviço braçal para a glória dEle. Mesma coisa. Você vem aqui na igreja e diz, Senhor, eu te adoro.
para ele é a mesma coisa. Quando você sai da sua casa, Deus, hoje eu vou trabalhar para abençoar a pessoa. Hoje eu vou usar o meu trabalho, Pai, para te glorificar. Eu vou fazer para o outro, como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Isso é glorificar a Deus em todos os lugares onde a gente passa, amém? Isso é onde o nosso caráter é moldado, irmão. Imagina aquela mulher com 5 maridos, o caráter dela sendo confrontado ali em Samaria. Samaria é esse local onde o nosso caráter ele está em xeque. Onde as nossas trevas eles começam a vir para a luz, para que haja o quê? Uma mudança na nossa vida. Porque ter caráter dentro da igreja é muito fácil, irmãos. Eu não acredito que você peca aqui dentro. Talvez a gente peque algumas vezes. Mas é muito difícil a gente pecar aqui dentro. A gente peca mais lá fora, é ou não é? Sim. E é lá fora no nosso trabalho, na nossa escola. Meu Deus, pensa num lugar para pecar, escola e faculdade. É na escola, é na faculdade. É lá que nós precisamos levar Jesus. É nesses locais que nós precisamos levar Jesus. Essa é a nossa Samaria. Então, irmãos, quando chegamos a Samaria, Jesus começa a ser visto não só em um local, mas onde eu vou. Aleluia. Jesus ele passa a não ser visto só na igreja, mas ele passa a ser visto na sua vida. Então, Samaria representa isso em nós. A presença de Deus andando na rua, meu Deus do céu. Jesus ele fala para aquela mulher: crê em mim, mulher. Esta a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Jesus finaliza aquela conversa dando uma mudança para a vida daquela mulher. Sabe por que muitas vezes a gente só quer ver o pecado do outro e a gente nunca dá uma palavra profética para aquela pessoa? Imagina se Jesus só para dizendo: olha, mulher, tu tem 5 homens. Teve. Aquela mulher ia sair, eu acredito, irmãos, em choque com a palavra de Jesus, mas ela ia sair sem um caminho para trilhar. Jesus finaliza a conversa: olha, onde você estiver, você pode ser uma adoradora. Se assim você quiser beber da água da vida, aonde você estiver, você pode ser uma adoradora. E Samaria representa esse lugar em nós, irmãos, que muitas vezes dá medo, dá vergonha ser um cristão na escola, ser um cristão na faculdade, ser um cristão no trabalho, porque nós somos mau caráter. Eu era assim na escola. Eu não dizia que eu vinha, não era crente. Eu não dizia que eu vinha para a igreja, irmãos, porque eu fazia coisas erradas. Como você vai levar Jesus na escola se você faz coisas erradas? Como você vai levar Jesus na sua faculdade se você faz coisas erradas? Como você vai levar Jesus no seu trabalho se você faz coisas erradas? Não tem como. Jesus finaliza aquela conversa dizendo: nesse ponto, as pessoas começam a me adorar em espírito e em verdade. Quando elas entendem que a adoração não está presa num local. A adoração não é um lugar. A adoração é a vida dessa pessoa todos os dias. Ela é uma testemunha viva. Irmãos, tudo o que eu fizer é para ser de adoração ao Senhor. Mas para isso, precisamos deixar o passado no lugar dele. Aquela mulher, irmãos, eu acredito que ela só experimentou tudo aquilo porque ela olhou para o seu passado e disse: caramba, eu sou uma prostituta mesmo. Vários homens eu tenho. Eu faço várias coisas erradas na minha vida. Mas eu preciso hoje dar um ponto final nisso. Samaria, irmãos, representa esse local onde nós damos um ponto final numa vida de pecado. Se eu quiser começar a obedecer a Deus e adorar Ele em espírito e em verdade, eu preciso dar um ponto final na vida de pecado. Você sabe onde você peca, não precisa ninguém revelar aqui, você sabe. Samaria representa esse local. E, irmãos, o meu sim me leva a Jerusalém, lugar da presença. A Judéia me leva ao confronto e Samaria me leva a deixar tudo para se tornar um verdadeiro adorador. Aleluia. Samaria ela representa esse local onde eu deixo tudo aos pés de Jesus e eu me torno um verdadeiro adorador. E para finalizar, irmãos, e os confins da terra? O confim da terra, irmãos, é um local difícil. Na época da Bíblia, os discípulos de Jesus não foram. Quem foi primeiro foi Paulo. Porque, irmãos, confim da terra, quando a gente fala confim da terra, é um local onde ainda não está sendo acessado. É um desconhecido, é uma coisa que a gente não conhece. Então, para nós, é muito difícil a gente chegar até um confim. Porque é um local onde o medo paira. O medo paira.
Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que eu vou? Será que eu não vou? O confim da terra é esse local, irmãos, onde a gente bota o pé e Deus bota a estrada. É um local, irmãos, de difícil acesso. E naquela época, o Espírito estava impulsionando os discípulos a ir para os confins da terra. E os discípulos, eles não foram, mas um homem foi levantado, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele sai daquela bolha, daquele comodismo, ele sai de Jerusalém, daquela vida normal daqueles crentes ali. Os discípulos se acomodaram, Pedro estava orando, estava pregando, 3.000 pessoas se convertendo. Tá bom demais aqui, tem 3.000 aqui. Poxa, aqui tá bom demais, aqui é muito bom, pô. Poxa, eu vou sair daqui, aqui eu estou ganhando muito dinheiro, aqui eu estou fazendo tantas coisas e eu ainda vou para o céu. Mas aqueles que querem mais, aqueles que têm fome demais, eles vão chegar no confim da terra. E o confim da terra, irmãos, mostra uma área da nossa vida, que essa é a área que nós barganhamos com Mamon. Mamon, ele promete paz, poder e provisão. O diabo, ele oferece isso através do dinheiro. Através do dinheiro eu vou te dar paz, poder e provisão. Irmãos, nós com paz, poder e provisão, a gente vai querer mais alguma coisa? Não. Quantas pessoas a gente vê, irmãos, que são cheias de dinheiro, mas não tem nada. Imagina, irmãos, você morar em Alphaville e perder sua vida. Agora imagina você estar na Alfavela e ir para o céu. Imagina. Tem muitas pessoas em Alphaville, irmãos, que não tem Jesus. Mas tem pessoas numa palafita, numa favela, que tem Jesus e eles têm tudo. Aleluia. E o confim, irmãos, é esse local onde é a guerra do nosso coração, os confins da terra. É o local onde nós olhamos para a nossa vida, é o local onde nós olhamos para a nossa estabilidade. Irmãos, essa mensagem não é para você abandonar tudo e ser um missionário, não. Mas é para que você coloque o reino acima de todas essas outras coisas. Amém? Que você coloque o reino acima de tudo isso. Onde você coloca o dinheiro, onde você coloca a sua paz, onde você coloca o seu conforto. Eu vou botar o confim da terra acima disso. Porque nós muitas vezes, irmãos, quero que você entenda nessa noite, você não veio aqui receber nada, você não veio aqui para receber nada, você veio aqui nessa noite para dar algo para Deus. E é dar uma parte da sua vida, dar uma parte do seu coração nessa noite. Esse confim da terra, esse terreno que ainda não foi habitado dentro de você. Talvez Jesus, ele chegou até Samaria. Hoje você está obedecendo, mas ele quer que você dê um passo a mais, que é o confim da terra, e você talvez ainda não deu. Porque isso vai mexer no seu bolso, porque isso vai mexer na sua estrutura, porque isso vai mexer na sua geografia. E teve um homem na Bíblia, irmãos, vou finalizar falando dele. Porque os maiores gigantes, irmãos, da nossa vida estão nos confins da terra. A gente acha que muitas vezes é um pecado que está em Samaria, mas não, os maiores gigantes é a gente dar um passo de fé. Porque chegar nos confins da terra como Paulo fez, irmãos. Paulo foi um homem que escreveu 13 cartas da Bíblia. Um dos maiores escritores da Bíblia foi Paulo. Mas sabe por que ele escreveu? Porque ele se desafiou e ele foi para os confins da terra. Mas antes dele ir para os confins da terra, ele foi o próprio confim da terra. Paulo olhou para toda a sua vida, irmãos. A gente pode olhar para ele e dizer assim: olha, Paulo, tu estava em Alphaville. Paulo era um cara muito estudado, falava várias línguas, estava lá no governo. Ele deixou toda a glória, todo o glamour, toda a influência que ele tinha para ser um cara perseguido, chicoteado, aprisionado, amaldiçoado, tudo com ado, Paulo tinha. É você sair de um nível que você pode ter, um nível de influência, você sair de tudo isso, se rebaixar aos olhos da humanidade, mas crescer diante de Deus para começar a abençoar as outras pessoas. Amém? Até os confins da terra, irmãos, os confins, ele simboliza isso. É o nível que nós entramos em Deus, irmãos. Que nós só queremos viver a vontade de Deus para abençoar outras vidas através do nosso trabalho, através do nosso suor, através da nossa sabedoria, através da nossa oração, através do nosso dinheiro. Tudo que a gente tiver, toda a ferramenta que nós tivermos, nós vamos usar para abençoar outras pessoas. Amém? Os confins da terra simboliza isso. E muitas vezes, irmãos, nós recebemos propostas para ir para o confim da terra. Porque o confim da terra, irmãos, é um local de total dependência de Deus. E teve um homem que eu acho que recebeu essa proposta. Esse homem foi Abraão. Abraão, ele está na sua casa e ele recebe uma palavra maravilhosa. Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela. Eu vou te mostrar uma terra distante, tal, tu vai ser abençoado. Irmãos, quem não sai de casa aqui com uma palavra dessa? Todos nós saímos. Se Deus falasse hoje para você, sai da tua casa, vai para outra terra, que essa terra, meu amigo, tu vai prosperar lá. Ô glória, amanhã eu vou, pega uma carrocinha, um caminhão, frete e vai embora.
A gente fazia isso, irmãos, porque essa é uma proposta muito tentadora para nós. E o segundo pedido de Deus para Abraão: Abraão, olha a terra. É um negócio. Abraão era um cara que trabalhava com negócio, ele era um empresário. Abraão era dono de várias terras. Abraão, olha a terra. Essa terra é boa para tu mesmo. E Abraão, oxe, essa terra é massa. Deus é aqui mesmo. Meu Deus, que coisa abençoada. Deus me deu a palavra, eu saí da minha casa. Eu agora estou numa terra abençoada. E aí começa o processo de Deus de mudar a vida de Abraão. E tem uma pergunta, irmãos, que foi chave na vida de Abraão. Abraão seguia a Deus por causa de um negócio. Abraão só seguia a Deus por causa do negócio. Abraão estava mais envolvido, irmãos, no dinheiro, na fama, nos status. Eu vou sair de um lugar bom, mas vou para um lugar melhor ainda. Mas Deus, ele pede uma coisa a Abraão: o seu filho. Deus pede o filho de Abraão, o filho da sua velhice. Abraão tinha uma promessa: Abraão, tu vai ser abençoado. Mas, irmãos, com uma palavra dessa não tem como não ir, uma palavra de bênção. E Abraão, irmãos, quando ele chega naquela terra, ele olhou, ele viu uma grande fome na terra, porque Abraão tinha que ser a resposta para aquela fome, porque ele era um cara abençoado. Quando ele chega na terra que manava leite e mel, oxê, cadê Deus? A terra não manava leite e mel. Abraão, eu quero que você abençoe a terra. Nós vamos para os confins da terra, irmãos. Não é para uma autopromoção nossa, não é pela fama, não é pelo status, é porque Deus quer nos usar para abençoar a terra, amém? Um pastor, Luiz Hermino, estava dizendo que Deus não mandou Noé. Sabe por que Deus não mandou Noé? Porque Noé amaldiçoou o seu filho. E quando Noé amaldiçoa seu filho Cã, ele automaticamente amaldiçoa a terra do filho dele. Deus não manda ninguém para um local que essa pessoa amaldiçoa a terra. Sabe por que Deus mandou Abraão? Porque Abraão era um pai que ia abençoar aquela terra. Deus, ele só vai nos levar para os confins da terra, irmãos, para um local que nós abençoamos a terra. Se você dizer: ah, aqui é muito ruim, porque Deus me enviou para esse local, meu Deus, que Deus ruim, nem vá. Nem vá. Se você vai para ser uma maldição na terra ou para amaldiçoar a terra, não vá. Fica onde você está. Mas se você chegar na terra e dizer: Deus, eu sei que essa terra está assim, assim, assado, mas eu cheguei aqui para abençoar a terra, porque esse é o nosso papel aqui na terra, abençoar as nações da terra, amém? E nós vamos nesse intensivo, irmãos, em janeiro, para abençoar as terras. As dificuldades todos nós já sabemos as que temos. É calor, é fome, é pobreza, é escassez, é falta de gente para ir. Tudo isso. Mas isso não pode parar a missão de Jesus aqui na terra, amém? E nessa noite, irmãos, assim como fez na vida de Abraão, Abraão seguia a Deus por um negócio, por um hobby, porque era bonito. Mas quando Deus começa a catucar a ferida de Abraão: Abraão, tu está me seguindo por quê? Foi porque eu te dei uma promessa que tu seria próspero e rico. É por isso, Abraão, me deu o seu filho. Irmãos, quando Deus pede o filho a Abraão, uma coisa impressionante acontece. Abraão, ele para sacrificar o filho dele, era um passo de 3 dias. Sabe por quê, irmãos? Porque eu posso fazer um convite para você aqui hoje à noite, e pela emoção você levantar sua mão e se comprometer com isso. Mas quando Deus pede uma coisa, ele diz: olha, Abraão, tu vai sacrificar esse teu filho lá na casa do caramba. Era 3 dias de viagem. Sabe por quê? Dava tempo de Abraão o quê? Refletir se ele queria aquilo mesmo para a vida dele. O que vai mudar, irmãos, não é uma palavra que nós recebemos aqui hoje, mas é a gente mastigar essa palavra e dizer: Deus, realmente eu quero isso para a minha vida. Porque aqui nós somos tocados. Talvez eu esteja mexendo com as suas emoções também. Mas o que vai mudar é o Espírito Santo dentro de você, te convencendo de tudo isso que foi pregado aqui nessa noite. E Abraão, irmãos, no passo de 3 dias, você não acha que Abraão não pensou em desistir? Imagina eu indo matar minha filha andando 3 dias. Imagina. Eu acho que no meio do caminho eu não daria nem o primeiro passo, eu desistia. Mas Abraão, irmãos, ele caminhou os 3 dias. E naquela época, irmãos, sabe o que é que Deus queria para aquela época? Deus queria alguém que representasse ele. Aquele sacrifício de 3 dias. A cruz é o que, irmãos? 3 dias. Aquilo simbolizava a morte e a vida de Jesus. Naquele local de morte, onde Abraão, o seu filho, estava sendo morto. O que é que Deus queria mostrar para Abraão? Abraão, olha, você está mostrando para todo mundo o que é sacrificar um filho. Talvez você não vai fazer isso, mas um dia eu vou mandar o meu filho para ser sacrifício para a humanidade. Aquilo que Abraão fez no Antigo Testamento, Jesus fez no Novo Testamento, através da cruz de Jesus. E é através dessa cruz, irmãos, que nós podemos chegar nos confins da terra. Aleluia. Queria que você ficasse em pé nesse momento. Irmãos, nós vamos adorar uma canção. Essa canção fala que ela é uma canção com poucas palavras. Mas essa canção eu tenho escutado ela a semana inteira, muitas vezes. E ela fala que nós só vamos querer a Deus e nada mais.
É querer a Deus, irmãos, e nada mais. Mais do que chegar aos confins da terra, é ser os confins da terra. É ser um local onde a presença do Senhor habita e tem confiança para se mover. É nesse local que eu e você temos que chegar. Queria que apagasse as luzes. E eu queria orar com você antes de a gente colocar essa canção. Essa canção vai estar sendo colocada aqui, o nome dela é Nada Mais. E eu quero que o Senhor ele mude algo no seu coração aqui nessa noite e no meu também.